Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje a gente vai bater um papo sobre educação, recursos humanos e muito mais, né? Eu estou aqui com o Danilo Olegário. Ele é um educador, ele trabalha na área de recursos humanos há 20 anos e ele publicou já 5 livros. E esse último, que eu me encantei aqui pelo título, que é Educação Pós-Pandemia, porque na verdade a gente teve uma mudança muito grande, né? Mas antes de você começar a contar, muito obrigada de você estar aqui. É um prazer te conhecer aí pessoalmente. Eu que agradeço o convite. Como a gente estava falando, esses encontros para mim eles são renovadores, né? Então acho que eu estou bem aqui, estou em casa. Obrigado pelo convite. Obrigada de você estar aqui. Então conta para mim um pouquinho, vou começar do último. Tá bom, para depois fica à vontade. Você contar. Porque assim, quem não percebeu que educação pós-pandemia teve mudança? Sim. Então você foi muito feliz aqui nesse título, né? E aí você está falando de revolução tecnológica, que também foi uma questão que todo mundo começou a estudar de casa, todo mundo... E aí quando eu estou falando de educação, não estou falando só de escola, eu estou falando também empresarial. Isso. Porque em 3 meses a gente já tinha todos os nossos programas totalmente virtual e a maioria a gente ainda não voltou presencial. Então, realmente foi uma revolução absurda com relação à educação executiva, todos os níveis, né? Isso. Assim, né, Adriana, eu costumo dizer que esse livro ele estava pronto, né, antes da pandemia. Ele ia se chamar Educação, os impactos da tecnologia na educação. Porque antes da pandemia, nós da área... quando eu falo educação, entenda corporativa, entenda o mundo executivo e também a educação funcional, a educação de base, a formação, né, do jovem, do adolescente, a formação acadêmica, a educação é um todo. Nós já vínhamos sofrendo ou sentindo os impactos da tecnologia, né? O mundo já estava numa vertente de tudo online, de offline, de você consumir conteúdos no YouTube. Só que daí, assim, o livro estava pronto, eu já estava com basicamente em acordo com a editora, veio a pandemia. E aí eu falei, não tá legal, porque assim, a gente começou, muitos dos estudos que eu havia realizado no livro, um deles é um estudo que o Senai fez há muito tempo, que previa que a gente ia ter os avanços da tecnologia de, por exemplo, inteligência artificial nas escolas convencionais até 2030. E aí, antecipou. A pandemia mudou, ela inverteu toda essa perspectiva futurista, né? A gente até se permitia falar do tipo assim, questionar metodologias, né? EAD, eu não sou muito EAD, eu não sou online e tal. Bom, a pandemia, ela colocou um ponto final nisso tudo e todas as pessoas da área de educação tiveram que se reinventar. Eu sou pai de dois meninos. Meu filho mais velho tem 20, o Matheus tem 13 anos. Na época eu era mais jovem, os dois estavam na escola. Então, eu acompanhei o descolamento daquela coisa de você ter que ir todos os dias na escola, ter uma rotina, sinal, intervalo, para eles terem que estudar em casa. Então, eu vi o impacto disso acontecendo ali, em tempo real. E foi quando eu dei os passos para trás e falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo, porque não é só um fenômeno tecnológico, é um fenômeno de reclusão, você tem que... você não tem mais as interações que você tinha antes, e isso vai mudar, inclusive, a nossa forma. A hora que a gente sair disso, eu acredito também que a gente ainda não saiu, eu acho que a gente ainda está tentando se encontrar nesse mundo híbrido, né, de tecnologia, de presencial. Mas era fato que muitas das perspectivas que nós tínhamos enquanto cientistas e educadores de previsão de 2030, 2040, eles foram antecipados, né? Haja visto que o ChatGPT, que se inaugurou em outubro de 22, já está desatualizado, né? Você vê que o de outubro de 22 ele já é completamente desatualizado da versão que está hoje acontecendo, do 4 ponto alguma coisa. Então, assim, o fenômeno da tecnologia, o Kevin Kelly, que é o autor daquele livro Inevitável, ele tem uma frase que ele fala assim, né? As coisas estão mudando com tanta velocidade que a nossa capacidade de civilizá-las, né, ela não acompanha. Né? Quando a gente faz a metáfora, eu uso muito isso no livro, as coisas elas eram novidades por mais tempo.
Isso Verdade. bem antes da tecnologia. Com a máquina de certeza. escrever, ela demorou 50 anos para cair em desuso. Não, você vê isso em tudo, até, por exemplo, carros. Quantos carros tem? A gente não sabe nem dizer quantos carros. Quando eu era mais nova, a gente sabia dizer quantos carros elétrico, aí o híbrido, aí vem as modalidades. Eu entrei esses dias para fazer um teste num carro elétrico, eu nunca vi tanta tecnologia no negócio só que a gente via em filmes, né? No passado. Então, esse fenômeno, né, da gente não conseguir acompanhar a quantidade da tecnologia, isso já estava pipocando antes da pandemia. Só que a pandemia, ela deu uma exponencializada nisso, no sentido de que a gente perdeu, de fato, todo o contato. O contato ele passou a ser virtual. Então, os mundos, o mundo tecnológico, ele ficou em evidência por uma questão de necessidade. Eu falo muito assim, não foi nem tanto por competência nossa, foi muito mais por uma questão de necessidade, de ter que se encontrar. E de adaptação. De adaptação. Eu venho das escolas de formação, aquelas formações comportamentais, sabe? Que você ficava imergido tantos dias, não podia sair. Acabou isso. Você fala assim, não é que perdeu o sentido, mas com o advento do coronavírus, da pandemia, a gente teve que se encontrar num novo mundo. Esse mundo humanizado teve que ir para o virtual. E aí foi engraçado que a gente teve que usar toda a nossa humanização para ir para o virtual. Sim. E outra coisa, deixar dinâmico. Porque uma coisa que você, por exemplo, presencial fazia de 8 horas, não sei quanto, e ainda faz, né? Porque a gente já está voltando de novo para fazer as duas possibilidades. Mas você não podia fazer 4 horas seguidas, era exaustivo. Porque você tem um desgaste que você no presencial você não sentia. Não sentia. E assim, os nossos estímulos no presencial, apesar de você também ter celular, apesar que o ambiente também te convida a sair do seu estado presente, mas no mundo híbrido, no mundo online, os estímulos são muito maiores, porque você está ali, vem mensagem do Teams, vem mensagem de outro. Então, você tem muito mais estímulos que competem de frente com a educação. Então, assim, quando a gente vai partir para um conteúdo, ele não pode ser só legal, ele tem que ter profundidade. E ele também não pode só ter profundidade, ele tem que ter um lado, né, que seja mais dinâmico, mais interativo. A nossa capacidade de atenção, por exemplo, num vídeo é de no máximo 6 minutos, né? Tanto que os algoritmos, né, de TikTok, do YouTube, eles são programados para isso, a gente dá toda a informação para eles do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Então, assim, o nosso cérebro acompanha de forma concentrada uma coisa de muito curto espaço de tempo. E que nós estamos também vivendo essa era da abundância das informações, né? Então, assim, que causa um paradoxo no ser humano, que é o que eu faço com tudo isso, né? Tem uma necessidade de uma curadoria de conteúdos, porque senão você perde tempo com muita bobagem também. Exato, né? Que é o que eu falo assim, tem muito essa discussão do papel do educador, do professor, vai perder o papel, o protagonismo. Eu acho que tudo isso é uma discussão, é uma bobagem, porque a gente não... o professor... O tradicional professor, ele vai ter que se reinventar. Assim como o educador, assim como as áreas de recursos humanos, as áreas de gente, elas têm que se reinventar no sentido assim, como que você acompanha as transformações do mundo sendo inédito? Ou seja, o professor ele passa a ter um papel muito mais de orquestrador, que é exatamente o que você está falando. Como que eu faço essa curadoria? É uma competência que cada vez mais nós vamos ver em evidência, é a capacidade de filtrar e de curar esse excesso de informações que você recebe. Então, se você ficar aqui atento no que está chegando no celular, você não dá conta, o cérebro não raciocina sobre tudo. Saber selecionar que tipo de conteúdo, que caminho seguir, né? Que tipo de estrada perseguir para chegar num conhecimento com profundidade, com propriedade, sem aquela coisa rasa, sem aquela coisa superficial, né? Eu brinco da dancinha, não é nada contra a dancinha, mas aquilo lá não é algo que reflete um exemplo, por exemplo, toda a formação de uma pessoa. Você não vai aprender, por exemplo, pilotar um avião com 5, 6 minutos de vídeo. Então, existem algumas capacitações que elas vão continuar sendo tradicionais e profundas. A diferença é que o educador, o professor, ele precisa atuar como orquestrador, não mais como centralizador da informação, porque ele não tem mais. Essa coisa de que o conhecimento está no professor, não está mais. O conhecimento está disponível para quem quiser. Agora, o professor tem que orquestrar, igual um maestro mesmo numa orquestra. Né? Fazer uma boa curadoria, como a gente estava dizendo, e ainda usar métodos que fazem as pessoas refletir sobre aquilo. Isso, exatamente. Né? Então, agora eu vejo... Claro que eu tenho
outra experiência, né, do que os jovens ficam hoje com minutos. Claro que a gente usa também aquilo no Instagram e tal, mas e os shorts lá no YouTube. Sim. Mas, por exemplo, às vezes, eu quero me aprofundar em alguns temas, eu mudo, eu saio daqueles shorts, porque eu não quero, eu quero pegar alguma coisa que eu vá realmente aprofundar, aprender, ou tenho algum conteúdo. Então eu saio para poder pegar coisas de meia hora, de 20 minutos, etc. Por exemplo, uma coisa que ficou muito forte com a pandemia e que são esses podcasts, né? O formato. Só que o podcast, ele tem que ter uma estratégia de chegar nas pessoas. Então, os shorts, os vídeos curtos, eles são estratégias. A pessoa achar que ela tá aprendendo alguma coisa ali, ela tá se auto-iludindo. Então, assim, ela precisa ter nível... Só que por que, Adriana, que você tem esse ímpeto de procurar? Porque nós viemos de uma geração onde nós tínhamos que aprender alguma coisa, a gente precisava ir na biblioteca. Eu não sei se você falar biblioteca para algumas pessoas, o que é isso, né? Livro, você tem que ler livro de papel. Eu brinco muito assim, os meus filhos mesmo têm um hábito muito menor de leitura do que eu tenho. Então, assim, eu tenho que procurar o tempo todo, sai um pouquinho dessa coisa curta, né? Que o cérebro ele é muito... a gente está vivendo a cultura da instantaneidade, alguma coisa para a gente falar também do líquido, né? Que inclusive, assim, o novo livro que eu estou escrevendo, ele estuda, corre bem, acho que acredito que eu publico ele ainda nesse primeiro semestre, ele vai levar o título da felicidade líquida, que é exatamente assim, como que esses estímulos, essas novas narrativas, elas criam em nós aquela sensação de liquidez. Você fala assim, mas o mundo é assim, o mundo é consumo. Não, a gente está tendo problemas gravíssimos de saúde mental, a gente está tendo problemas gravíssimos de pessoas em depressão, níveis de ansiedade. Eu nem sou especialista da área, mas eu trabalho com gente. Então, assim, é óbvio, a gente acompanha de perto os números e a gente sabe que existe um estímulo, né, tecnológico que conduz as pessoas a ficarem submersas somente naquilo que é rápido, né? Mas a vida ela é um pouquinho mais profunda, né? Ela necessita de você cavar buracos mais profundos para você chegar na fonte das coisas, né? E aí, como é que você consegue trabalhar e escrever com essa velocidade que você está escrevendo? Então, eu não sei. Você escreve que horas? Eu escrevo qualquer hora que der na cabeça, assim, sabe? Geralmente, assim... Mais tecnológico, né? Assim, eu gosto do escrever, assim, na mão, né? Por exemplo, você escreve na mão? Eu escrevo na mão, depois eu faço as transcrições e depois eu digito, né? O que eu gosto muito, assim, o método que eu uso é o livro, eu gosto do livro. Eu já tentei ler o e-book, eu tenho e-book e tal, mas assim... Eu também. Me desculpem, eu sou da tecnologia, não é nada contra, mas isso aqui pra mim, o cheiro do livro, a capacidade de você poder rabiscar... Eu já não tenho onde pôr livro em casa. Eu também não tenho, minha esposa fica doida comigo. Ela fala assim, por que você discute com o livro? Eu discuto, é uma discussão, é uma autorreflexão. O sujeito tá escrevendo um negócio aqui que eu não concordo, eu vou lá e eu contesto, eu critico, ou eu faço alguma coisa. É claro, né, é uma forma de estudar, é uma ferramenta que eu uso. Então, assim, eu não sei te explicar, Adriana, como que eu consigo. O fato é que como é uma coisa que vem de dentro, eu tenho essa relação. Você pega um com a escrita. Surge uma ideia, você surge uma ideia, eu vou procurando um pouco mais sobre a ideia, né? Por exemplo, por que surgiu a ideia do livro da educação, que a gente falou um pouquinho, mas desse novo livro que eu estou escrevendo. Eu vou contar, parece brincadeira, mas não é, tá? Eu já estava nesse movimento de entender a velocidade das coisas, né? As pessoas, elas estão perdendo aquela coisa do estado presente. A pessoa está aqui, mas ela não está. Ela está aqui, mas ela quer tirar uma foto para mostrar que ela está em algum lugar. E assim, antes da pandemia, eu e minha família, a gente comprou um ingresso para um show. Um show de uma banda que, nossa, quem é dos anos 90 vai lembrar, os Backstreet Boys. Não sei. Só que eles não fizeram show porque veio a pandemia, foi bem no dia da pandemia, bem que no dia 15 de março de 2000, se não me engano, que instituiu, o governo aqui do estado de São Paulo decretou... 2020, já tá 24 já. Então, assim, não aconteceu o show. Bom, passaram-se alguns anos, o ano passado, janeiro, mais ou menos fevereiro do ano passado, veio o show, veio pro Brasil. Pô, vou levar minha família, meu filho mais novo vai ver, aquela coisa toda. Porque um show é sempre legal, você ir num show, ainda mais uma banda internacional, num estádio, isso é muito legal. Só que eu fiquei tão decepcionado, porque assim, a gente não conseguiu ver o show. Eu tava de frente com o palco, de frente, assim, a poucos metros, e eu não consegui ver o show, porque as pessoas estavam o tempo todo aqui, ó, filmando o show, gravando, né? E eu olhava do lado, as pessoas postando coisas nas redes sociais. Não, sabe, é uma coisa assim, é inconcebível você pensar que você tá vivendo o presente sem estar no presente.
né? E a felicidade líquida, ela tem muito a ver com isso, né? É lógico que eu vou beber da fonte do Bauman, que fala da modernidade líquida. E o Bauman, ele critica muito o estado da modernidade, não no sentido assim, olha, o mundo moderno é ruim. Não, o mundo moderno é mais fluido, a gente se conecta com mais facilidade, a gente tem muito menos desgaste que os nossos pais tiveram, a gente busca informação, a gente pede comida, chega em casa. Então, há um benefício, né, incontestável da tecnologia da modernidade. Só que no campo humano, a gente está perdendo um pouco a nossa capacidade de se relacionar, de estar no estado presente, de olhar no olho das pessoas, de conviver numa sociedade, né, aqui que tem o livre debate, que a gente possa questionar sem o medo de retaliação. Então, assim, foi um pouco com esses inputs que surgem as ideias e eu vou transcrevendo, vou buscando autores, vou buscando... eu costumo fazer um exercício que para mim funciona muito bem, eu vou ler coisa que eu não gosto. Porque eu preciso, né, mesmo aquelas coisas que são o passo a passo da felicidade, aquelas coisas que eu não acredito nisso, mas eu tô lendo, eu tô estudando, porque para a pessoa pensar em sugerir um passo a passo de um caminho para alguma coisa, ela deve ter tido as razões dela. Então eu tento investigar esse outro lado também, né? Até para chegar ou nas minhas convicções, ou eu realmente mudar a rota. Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Eu sou uma pessoa totalmente tranquila com isso. Mas eu tenho as minhas convicções e eu preciso checar. E é um trabalho mais investigativo. Como essa jornada de você investigar, é o que você estava falando, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou me aprofundar. E é uma coisa muito gostosa. É quando as pessoas elas se dão conta que você abre um campo que você não tinha a menor noção que era daquele jeito, você fala, caraca, então isso tem a ver com aquilo. E você começa a ver coisas que você já viu em outros livros, né? Não, e assim, curiosidade, eu acho que é uma competência muito importante que para mim é a curiosidade intelectual. Exato, Porque se você é curioso intelectualmente, você... eu pensei duas coisas ao mesmo tempo, mas você pode envelhecer de uma forma rica também. Porque nada nunca vai acabar. Isso, não. Isso é sem fim. Então, se você tem interesse por coisas, sempre você vai ter um preenchimento. Então, faz companhia pra gente. Exato, essa coisa. Vou dar um exemplo assim, bobo. No Réveillon agora, a gente foi para um hotel... E era uma fazenda, um hotel fazenda, e tinha uma plantação. E aí eu perguntei para alguns funcionários do hotel, escuta, essa plantação é do quê? Olha, na terceira pessoa, sem brincadeira, ela me disse o que era. 2 pessoas trabalhavam no hotel. Convive com aquilo, não tem... Eu fiquei pensando, como que eu posso trabalhar num lugar? Eu tenho que passar pela portaria todo dia para entrar. Antes da portaria é a plantação, depois é que você vai para casa lá da fazenda. Como é que você não pergunta? Você não quer saber um negócio que está ali? Eu realmente, essa coisa... Porque isso é o básico, eu não estou falando nem... de aprendizado, mas é o básico. Então eu comecei a perceber, eu falei, nossa, tem gente que não se importa. Não. Ele passa pela vida e não vai buscar tentar aprender alguma coisa diferente. E olha que eu não estou falando nada de especial. Não, é uma coisa do dia a dia, né? Uma coisa, eu tenho uma frase para mim, assim, que ela é muito forte, né? De verdade, a gente fala assim, eu não tenho medo de ficar velho. Eu não tenho medo mesmo. Eu tenho 40 anos de idade, já não sou mais a pessoa que eu era 20 anos atrás. O cabelo cai, o rosto fica mais... Eu não tenho medo, eu acho que essas questões são biológicas da vida, não tem como lutar contra isso. Você pode melhorar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas assim, o medo é de ficar obsoleto. Quando você se torna obsoleto, você perdeu essa curiosidade, esse encantamento de você descobrir um negócio novo, por mais bobo que aquilo possa parecer, é uma descoberta. E toda descoberta tira a gente do estado o estado de manada, né? O que acontece, né, nesse novo livro que eu estou explorando muito, não é uma demonização da tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia, o sistema de algoritmos, eles têm uma estratégia de funcionamento. Se a gente não compreende essa estratégia de funcionamento, a gente se acha relevante a ponto de achar que a nossa opinião nas redes sociais ela é importante. Ela não é importante. Claro. As nossas opiniões elas são apenas um alimento para o algoritmo gerar engajamento para outro tipo de engajamento. Então, assim, e não tem nada de errado com isso. Isso é um negócio, é um business, está tudo certo. O problema é que as pessoas elas transferiram as questões psicológicas e comportamentais delas e, portanto, as suas dores, seus traumas e tudo mais, elas transferem para o relacionamento virtual.
Então, quando você pega o Twitter, que o pessoal fala, o Twitter é uma plataforma tóxica. Não, o Twitter é o Twitter. As pessoas que precisam de tragédias para poder gerar engajamento. É o que eu falo. E isso é atemporal, isso é independente, isso é muito antes da tecnologia. As notícias é do ser humano. As notícias que vingam, as notícias que popularizam, as notícias que criam, né, os antigos likes, são as notícias mais trágicas. Você não quer ver, né, prosperidade. Só você ver a televisão. É só você ligar a televisão. Então, assim, isso está tudo certo. Isso é uma condicionante do ser humano, porque o algoritmo, vamos partir do princípio assim, ele é um recurso tecnológico binário. É 1 ou 2. Então, assim, essa é a linguagem computacional. Então, não tem segredo. É 1 ou 2. Portanto, ou você é esquerda ou você é direita. Ou você é azul ou você é amarelo. Ou você é Palmeiras ou você é Corinthians. Então, não tem meio. É Palmeiras. Então, ó, tá vendo? Esse match tem tudo a ver. Aqui é Palmeiras também. Então, assim, ou você tem essa consciência. Por quê? Porque você não usufrui daquele recurso que você pode usar o que você quiser, mas com consciência, sabendo que você está consumindo um negócio que é um negócio. Não é você ali dentro, não é a sua persona, não é a sua identidade. E aí você usa também para fins comerciais. Completamente. E de novo, tá tudo certo. Hoje é a forma... Aliás, se você pensar, é uma forma melhor e democrática, porque hoje uma pessoa que tem uma boutique, ou não tem boutique nenhuma, ela só comprou uma sacola de roupas, ela consegue anunciar essa sacola de roupas na internet. Sim, ela vende muito mais rápido, né? Um giro muito mais rápido. Antes, você tinha que pagar milhões para você estar numa mídia como televisão. Hoje não. Então hoje está muito mais democrático. Tá bom, eu posso atingir menos gente ou mais gente, mas eu tenho mais acesso. As redes sociais deram acesso a todas as pessoas para falar, para se expressar, colocar sua... E assim, e aí o paradoxo da tecnologia e o impacto tem tudo a ver com a educação, que a gente estava falando de consumir, né, conteúdos. Né? O paradoxo é da evolução, isso é o custo da evolução. Toda vez que você evolui em alguma coisa na sua vida, e a tecnologia não é diferente, você tem o lado bom e o lado que não é bom. Então, por exemplo, a internet, todo esse acesso, ele abre margem para pessoas de muita boa índole consumir, vender seus produtos, engajar, gerar conteúdo de qualidade. Tem muita coisa de qualidade na internet, muita coisa. Eu sou um consumidor de YouTube, de podcast, eu adoro, eu sou um consumidor, assim, veroz. Eu sou feroz mesmo nesse sentido. Só que também abre espaço para as pessoas de má índole. As pessoas rasas, as pessoas que não têm competência, né, cognitiva e tudo mais. A escolha do que você vai consumir, ela é sua. Você tem que saber que assim, esse é o custo da evolução. Você consegue evoluir só com aspectos positivos? Claro que não. Você não tem graça. Tem uma frase que eu vi no seu livro aqui, porque é uma coisa que tem um capítulo aqui. Eu estava folheando, né? A gente se presenteou aqui. E que eu ouvi isso muito que está escrito assim, crescer dói. É isso. Evoluir dói. Quando você está na sua condição de adolescente, você acha que o mundo é aquilo e tudo mais, você vai para o mundo adulto, meu bem, vem boleto, vem complexidade, vem dificuldade de relacionamento. Então, o crescimento é parte do processo, a dor faz parte dela. Né? Então, a evolução da tecnologia traz benefícios e traz malefícios. A gente, como educador, e não só como educador na área de pessoas, né, do campo profissional, mas como pai também, eu tenho que fazer esse exercício em casa o tempo todo. O que você está consumindo? A letra dessa música quer dizer o quê? Fala, não vou deixar, ilusão falar que eles não vão consumir, eles vão consumir. Eles estão no momento deles de consumir qualquer coisa, mas o meu papel de curador é falar, ó, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, isso aqui, né? Então eu tenho que ir dando o caminho também para criticar aquilo que eu entendo que não tenha valor moral, valor ético para se apresentar, mas evitar que eles tenham acesso, eu não consigo evitar. Verdade. Mas eu estou muito interessada de saber o que você vê que mudou para, na verdade, o aprendizado, né? Com a tecnologia. Porque eu acho que tem coisas, como a gente estava falando aqui, que ela facilitou. Oxe, bastante. Né? Bastante. Eu mesma fiz vários cursos e eu percebo, né, que os nossos cursos mesmo da Felipelli, tem pessoas de outros estados que teriam que pagar passagem aérea, logística, refeição, hotel e não sei o quê, que faziam isso, e que hoje elas podem fazer o mesmo curso, só que virtual, tá? Talvez possa perder um pouco de interação e tal, mas consegue. Sim. Então, ela cria acesso. Cria. Então, eu vejo, tudo bem. Agora, tem uma questão também de
eu não sei se isso tem uma pesquisa, mas de fixação de conteúdo. Tem. Assim, a tecnologia não tem a menor dúvida que ela abriu um campo que eu costumo dizer o seguinte, ó, vou contar uma historinha rapidinho aqui só para chegar nesse exemplo. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade na escola. Eu tinha nos primeiros anos de escola. Minha avó, que foi a pessoa que me criou, me levou em médico para avaliar o quanto que era a minha distração ou o meu... Eu não sei classificar, mas provavelmente eu me classificaria num nível de desvio de atenção, falta de atenção, alguma coisa nesse sentido. Eu não conseguia me concentrar na escola. Eu não tinha a menor, assim, interesse pelas questões escolares. Tinha muita dificuldade com lógica, com matemática, muita dificuldade. E assim, isso me perdurou comigo por muito tempo. Mas eu tive alguns episódios na escola convencional, e um deles foi o mais marcante da minha vida, foi quando a gente recebeu a visita de uma professora. Ela era uma substituta, ela estava lá suprindo o papel de uma outra professora, e ela veio com um papo assim, ó, vamos fazer uma competição de redação. E assim, eu não gostava de escola, mas eu lia muito gibi, eu lia muito historinhas da Turma da Mônica. Aliás, assim, Maurício de Souza é uma pessoa que nem me conhece, mas eu gosto da literatura por causa do Maurício de Souza. E gibis e histórias de super-heróis eu lia muito. E eu escrevi uma redação sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade lá em 1992, e eu ganhei um prêmio lá e tal. E foi uma coisa maluca porque assim, eu não tinha... aquilo foi um choque para minha família positivo, porque eu falei, pô, mas onde que tá a dificuldade desse cara? Se ele consegue escrever um texto tão bem, né, bem elaborado, mas ele tem dificuldade com tabuada, na tabuada do 2, como que pode? O que eu tô querendo dizer com isso? São inteligências diferentes. São inteligências diferentes que você, numa época sem a tecnologia, sem o nível de profundidade ou sem um profissional muito competente para te dar esse diagnóstico, você não chegava nesse tipo de conclusão, você não tinha acesso a tudo isso. Então a tecnologia, ela facilita com que nós, de diferentes tipos de inteligência, consiga aprender. Então, se você é um sujeito mais visual, se você é um sujeito mais auditivo, se você é um sujeito que gosta das palavras, se você é um sujeito que gosta do... Então, assim, a tecnologia te permite uma diversidade de entregas que facilita muito o campo. Então, se eu tenho que passar uma palestra, eu falo para diversos tipos de público, a gente é treinado, porque a gente aprendeu isso, né, Adriana? No sentido, assim, de falar em linguagens que cheguem em todo mundo. A tecnologia faz isso. Então você instrumentaliza ela e isso chega em todas as pessoas. Eu acho que esse foi o principal ganho. O ganho da fixação a gente tem um percentual de captar conteúdos, mesmo no presencial, mesmo no online, que seja, de até 15%, 20%. Né? Depois disso, você tem que praticar, senão você perde aquela coisa e a coisa ela se desmaterializa. A tecnologia te permite voltar, retroceder. Não entendi aqui. Pô, aquele trecho do podcast, que momento que foi? Eu vou lá e volto e eu recupero a mensagem. Então, você tem um poder de fixação, naturalmente, existem já vários estudos que comprovam isso e que colocam. Aí, quando você coloca essa métrica, né? essa forma didática de ensinar, e também de aprender, porque não é só ensinar. Eu tenho um desafio de criar estratégias de aprendizagem que cheguem nas pessoas, mas eu, como aprendiz, eu também tenho um cardápio, né, mais variado. É como se eu chegasse num restaurante, se eu sou vegano, eu vou ter opção, eu vou consumir mas se eu quiser experimentar um outro prato, eu também tenho essa possibilidade. Então, a tecnologia, ela te dá essa liberdade de você poder aprender por diversos canais. Algumas organizações, elas já estão pegando isso já, né? A gente já tá anos-luz à frente. Eu tive visitando dá para falar porque isso é público, só marcar uma visita. O McDonald's tem uma metodologia de treinamento que ela é considerada uma das mais referências do mundo, né? Mais eficaz, porque o McDonald's é McDonald's em qualquer lugar do planeta que você for. Se for na Zâmbia, se for em Piracicaba, eles têm os mesmos padrões. Mas o sucesso não é só porque a repetição, né? Nós estamos falando de Skinner, né? Ele é uma metodologia de fixação também de conteúdo. Mas o McDonald's teve que se reinventar com a tecnologia também, né? De passar conhecimentos que podem vir para a tecnologia, porque uma coisa é você ter muito, muito claro o que é prático, né? O que você tem que pôr. Você não vai tirar carta só por EAD. Você vai precisar sentar no carro e tirar. É a pergunta que eu faço. A tecnologia é muito boa, mas você montaria num avião com um piloto que só tirou a brevê dele lá pelo EAD?
Obviamente que não, ele tem que ter um simulador, o médico tem que ter aula prática. Então, o que é prático, que é o que ele precisa pôr a mão na massa para executar, a tecnologia, ela suporta, ela não vai resolver, mas ela vai suportar. Mas você tem muitos conhecimentos que são teóricos e são investigativos que você pode trazer para o âmbito da tecnologia. Você acelera a curva de aprendizagem das pessoas, né? As pessoas, tecnicamente, que é o que o McDonald's faz, elas chegam pro prático com aquilo já bem encorpado, né? E aí a diferença que a gente fala sempre assim do protagonismo também das pessoas. Sim. Porque não é só o educador, é o cara que está na ponta, que a pessoa que está na ponta, assim, ser investigativo também de estudar, de aprender. Então, a tecnologia nesse ponto, e eu sou da área de treinamento, né? Ela deixou a nossa vida mais bagunçada, né? Mas mais gostosa, mais divertida, porque a gente tem um campo, assim, de inúmeras possibilidades. E como você falou, misturar as mídias. Uhum. Então, você põe uma interação de um jogo virtual, você põe um vídeo, depois você põe uma leitura, depois você põe um presencial... Enfim, você vai mudando e aquilo vai, assim, não é monótono. Exato, Eu tive inclusive eu trago no livro lá uma experiência na empresa, na Egea, que ali a gente trabalhou também, trabalhei por quase 8 anos, né, no grupo, e a gente teve uma experiência bem no momento da pandemia que foi assim, a gente precisava ensinar operadores, né, de tratamento de rede de esgoto, de água, a operar, porque assim, se as pessoas ficassem doentes, era um serviço essencial, não pode faltar. E a gente usou uma estratégia dos próprios colaboradores na época, eles filmaram o processo. Então, assim, a gente não gastou nem com produtor nada, porque não tinha, porque estava tudo em pandemia, estava tudo fechado. Os colaboradores gravaram partes do processo e eles foram explicando como que funcionava cada etapa. Depois a gente montou um conteúdo, né? Fizemos uma descrição de vídeo, colocamos alguns jogos interativos ali, e aquela dor nossa que era assim, o que nós vamos fazer se alguém perder alguma pessoa, se alguém ficar afastado, bom, eu já tinha ali o conhecimento, né, tangibilizado, porque o maior desafio das áreas de treinamento hoje, e eu acho que aí é o upgrade que as companhias elas sacaram isso e elas estão percebendo isso. A área de treinamento ela não é mais uma tiradora de pedidos, ela passou a ser uma área extremamente estratégica, porque ela faz a gestão dos conhecimentos da companhia. Então, assim, quando você faz a gestão dos conhecimentos, você ter uma análise muito crítica, assim, que tipo de capacidades, competências e conhecimentos o meu negócio tem e eu não posso deixar de ter, porque se eu perder, eu tenho prejuízo. Né? Então, as áreas de educação, de treinamento, cada um chama do que quiser, mas as universidades corporativas, por sua vez, elas passaram a ter esse papel estratégico, né? De sustentar aquilo que é o conhecimento intangível, tornar ele tangível para as pessoas. Então, esse é um grande desafio. E a tecnologia, ela facilita demais esse caminho, porque você consegue criar uma rastreabilidade daquilo que estava no ímpeto, né? Estava como eu chamo, estava no etéreo, né? As pessoas que estão na cabeça das pessoas, né? E eu que venho eu trabalhei em empresas de cana-de-açúcar, trabalhei montadora, a indústria é um pouco mais organizada nesse sentido de ter os conhecimentos padronizados, a gente tem conceito de ISO há muito tempo na indústria, mas principalmente setores de serviços, de prestação de serviço, varejo e tudo mais, são setores mais aguerridos no sentido assim, muito do que acontece nesses setores é aprendido dentro da própria empresa. Então você não vê tantas escolas de formação. Então você tem que valorizar aquele conhecimento, a experiência do cara que está ali e transformar aquilo em algo sustentável, né? Isso. Se você não registrar com o turnover que a gente tem hoje em dia, exato, você perde todo o conhecimento. Que antes as pessoas ficavam muito tempo nas organizações, ficava com elas. Isso, era o ativo, né? Você não podia mexer naquele ativo porque ele conhece muito, né? Hoje em dia você não pode correr esse risco. Você tem que extrair esse ativo, tá totalmente ele de uma forma digital para que todo mundo tenha acesso quando precisar. Exato. E aí, assim, quem era o detentor do conhecimento, de novo, ele não perde o protagonismo, né? Ele tinha o poder. Ele passa a ter um poder mais estratégico ainda. Por quê? Porque se você é o detentor do conhecimento e você replica esse conhecimento, você concorda que o conhecimento não é escasso, ele não é finito. Então você vai para outro conhecimento. Então você tem possibilidades também de ser polivalente em várias outras áreas, né? Então é o que eu costumo dizer assim,
Não se apaixone tanto por um conhecimento novo, porque daqui a pouco você tem que se desprender dele para ir para outro. Né? Acho que essa é a grande dinâmica do negócio, né? Aprendeu, gostou, namora enquanto você está lá, se delicie, e depois você passa para frente, porque senão... Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu trabalhava na São Martinho ainda, né? Estava em Goiás, e era um evento que a gente fazia treinamentos, né, ao ar livre. E teve uma frase de uma senhora que ela cuidava da parte do restaurante, servia alimentos ali pra gente. A gente ficava conversando ali durante os intervalos. E ela era uma pessoa muito ativa, assim, né? Ela devia ter uns 60 e poucos, 70 anos, assim. E ela veio assim e falou assim, olha, acabei de me matricular numa pós-graduação, não lembro, mas que era alguma coisa voltada pra nutrição. E a gente brincou com ela, mas viu, a senhora não para nunca? Ela falou, meu filho, conhecimento não ocupa espaço. Né? Quando ela falou isso, eu falei, poxa, é verdade, né? Conhecimento, quanto mais você aprende, você não fica com a cabeça cansada, né? Ninguém se esgota por aprender algo novo, né? Você se esgota. Pelo contrário, você se revigora. Você se revigora, é o que a gente estava falando, né? A gente tem aquelas sensações do arrepio quando você aprende um negócio novo. Quando você reaprende aquilo que você achava que você sabia, que acho que é uma outra dinâmica também de inteligência, né? Acho que a capacidade nossa de lidar com aquilo que a gente já sabia e olhar para uma outra perspectiva é também um negócio desafiador, né? Nossa, isso que você falou é muito legal, porque tem coisas que a gente aprendeu numa fase da vida, só que hoje nós temos outra maturidade. Às vezes você vê o mesmo conteúdo, você olha e fala... Meu Deus, eu estou entendendo de uma forma tão diferente. Tem um impacto que naquele momento até não teve nenhum, agora tem, ou vice-versa. Às vezes teve muito, você olha e fala, não, hoje em dia não bate forte mais para mim. Mas a gente muda, né? O estado emocional, o estado social nosso, a gente muda. E é bem isso, quando você dá de frente com um negócio que você achava que você sabia sobre uma outra ótica, numa outra fase da vida... É o que eu falo assim, o cabelinho branco ele ajuda muito nesse quesito, né? Porque você vai criando musculatura emocional, você vai criando uma musculatura para não se prender a uma verdade. Eu acho que assim, quem trabalha com essa parte de educação, de treinamento, a psicologia, em qualquer área do conhecimento, a gente tem que ser um eterno assim... Uma eterna esponjinha, sabe? Igual a criança. A criança, ela tem a facilidade porque o campo cognitivo dela é muito mais aberto, porque as complexidades que ela coloca na vida dela é muito menor que o mundo adulto. E aí eu acho que o papel da tecnologia para as crianças tem um papel reverso. Né? Tem um livro ele é um livro bem forte, bem pesado, assim, que eu estudei recentemente, inclusive para compor esse novo livro, que chama Fábrica dos Cretinos Digitais. E ele traz muitos estudos assim do quanto que o excesso de telas, o excesso está trazendo um malefício para as crianças e para os adolescentes. Aí ele traz estatísticas, traz números, traz o quanto isso está impactando no sono, o quanto isso está... E assim, existe uma crença, né, de que a gente fala assim, duas crenças que são erradas em relação aos jovens. Primeiro que eles são nativos digitais. Isso é uma bobagem. Eles não são nativos digitais. Né? Até porque quem inventou a tecnologia não foram os jovens, foram os antecessores a eles. Eles nasceram no mundo digitais, ok. Mas eles aprendem tanto de tecnologia com uma velocidade maior do que uma geração como nós. É natural porque é geracional isso. E uma outra discussão que é um mito também que a gente fala se eu tirar o celular do meu filho, ele vai ficar, ele vai perder a sociabilidade, ele vai perder o contato com... Também não existe nenhum estudo que comprova que a criança sem acesso à tecnologia, acesso às redes sociais, acesso ao excesso de informação, ele tem um regresso na educação dele, muito pelo contrário. Os estudos mostram completamente o contrário. Quanto mais tempo de tela, mais tempo E a gente está falando assim, que fique claro, dos excessos, tá? A gente está sempre trazendo os excessos. Não é que você vai lá, tira o celular do seu filho e você vai resolver o problema. Não, você tem que sempre saber, são os excessos, né? Quando você passa desse excesso, você cai a nota na escola, você tem dificuldade de relacionamento, todas as exposições comportamentais e psicológicas que a gente sabe. Então tem um lado aí também para ser pensado, né? Mas tem um lado que eu tenho uma inveja da tecnologia. Vou te falar o que é. Eu leio muito, por exemplo, vou dar um exemplo de um livro aqui do Sapiens. Sim, excelente. Eu não lembro metade das coisas que eu li ali, entendeu? Que é um dos livros mais complexos que eu li nos últimos tempos, né? Esse e o Antifrágil. Eu também não lembro nada do que eu li desses dois. Então, aí eu falo, meu Deus, mas ele
passou tantos dados, tantas coisas, eu não lembro. Então, essa parte, eu queria ter um HDzinho, né? Eu queria, porque tem coisas que você coloca, que você lê, depois a memória, ela é curta, né? Não sei, eu não consigo guardar esses números, não consigo guardar. Eu tenho uma ideia de tudo que eu li. Uma visão periférica das informações, Exatamente, mas eu não lembro. Se você colocar isso no chat GPT, ele vai te dizer exatamente. Exato. Eu ia falar do chat GPT, que assim, eu resisti para entrar no chat, né? Eu resisti por uma questão assim, não é por uma simples, vamos dizer, vamos colocar uma ignorância. Não, eu já sabia o recurso, eu entendia como é que funcionava, é uma área que eu estudo, então eu gosto bastante e tal, mas eu resisti um pouquinho para entrar, até para entender melhor se isso era uma febre, se isso era aquelas coisas, né, do momento, enfim. E recentemente eu comecei a usar, mas de uma forma mais estratégica. Por exemplo, a gente que gosta de escrever, o chat ajuda muito nesse sentido, mas você tem que saber fazer as perguntas para ele também. Então, assim, você faz as perguntas, você vai... E outra, ele te dá um parâmetro, você vai compondo, né? E você vai complementando aquilo, a sua visão, o seu raciocínio e a forma de você entender. O chat é uma coisa... Porque, assim... Quer saber fazer o prompt correto. Claro, tem pessoas, e eu acho que, assim, a angústia sua, eu partilho dela também, porque, assim, tem pessoas que são extremamente memórias fotográficas, isso é da característica do ser humano. O cara vai te dar a data, ele vai te dar o que aconteceu naquele momento, quantas folhas de jardim tinha. E assim, eu não sou fotográfico, tá tudo bem. Eu não me cobro por causa disso. Então, assim, acho que as tecnologias no chat GPT, ele ajuda muito a gente ter esse banco, né? E outras ferramentas também que você pode ter para acessar quando você... Mas sabe uma coisa que eu falo que é importante? Assim, eu não acredito, por exemplo, em improviso. Acho que não existe a arte do improviso. O que a gente está fazendo aqui, algumas pessoas estão falando, não tem roteiro, eles estão improvisando. Não existe improviso. O improviso, até para um artista renomado, um artista que trabalha em palco, um músico e tudo mais, o improviso é a arte de você recorrer ao seu repertório. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando repertórios. O repertório, a gente cria, aprende um negócio novo, ele fica lá. Então, o dado, você pode não lembrar o dado, mas ele está ali guardado na caixolinha, né? Na nossa caixinha. E a hora que você precisa, num dado momento, usar a informação, o seu repertório vem e traz. É a mesma coisa o cantor que toca de tudo, né? O cara que é o músico que toca de tudo. Ele vai ter as preferências dele, mas na hora dele interagir, ele vai saber puxar, né, aquilo que está no repertório dele. Então, nós temos a capacidade de improvisar de forma criativa, que aparenta para as pessoas que a gente está sendo inovador e criativo, quanto mais repertório a gente adquire. Com certeza. Então, assim, por isso que eu falo do cabelo branco, né? Quando a gente adquire repertório, por isso que você olha para as coisas para trás e fala, opa, mas pera, não é, mas eu já passei por isso, eu já sei como é que é, entendeu? Você pega lá o seu conhecimento que ficou em um dado momento no repertório, você traz ele para a situação atual. Então, assim, é a mesma coisa, você pode não lembrar o dado porque não é a memória fotográfica, mas você tem a informação porque está lá na sua caixinha dos repertórios, né? E você traz isso quando você precisa usar. E nesse sentido, tecnologia. Googlei aí, acha informação. Eu tô falando o número aqui, a gente falou de um monte de estudos aqui, né? E todos eles têm fonte e tudo mais. Mas para quem está assistindo e quiser pesquisar, tá tudo lá, tá na cachola, né? A gente às vezes não traz da forma bibliográfica como a gente poderia trazer, mas está lá na cachola, né? Não, tá, a gente sabe do que se trata, né? A gente sabe, por exemplo, você pega lá os livros, você sabe do que se trata cada um. O Homo Deus, você sabe. As 23 lições lá, você sabe, etc, etc. Mas, enfim, eu queria entender dos seus livros. Joia. Né? Porque você escreveu... esse é o 5º livro, né? Esse é o 5º, vai esse fazer é o 5º. O 6º agora. Mas me conta um pouquinho dos outros, né? Como é que foi essa história? Quando você lançou o primeiro? Joia. Bom, assim, eu tive uma experiência de mercado, né, que eu falo sempre assim, foi o momento que a minha mulher acho que mais me conheceu, foi quando eu fiquei desempregado. Que eu sempre trabalhei, desde jovem, fui guarda-mirim, então assim, desde os meus 12 anos eu estava empregado em algum lugar. E aí veio um momento que eu fiquei por alguns meses, né, no mercado de trabalho, né, no desemprego mesmo, né, não é esse negócio aberto ao trabalho, eu estava realmente desempregado. E eu olhei para mim e falei, pera lá, tem muita coisa guardada aqui que eu queria fazer e nunca fiz. Agora é o momento, eu tô aqui, né?
a minha vida, né? Eu virei um doméstico assim, forte, porque eu fiquei obcecado por lavar louça. É uma coisa que a minha esposa até hoje ela fala, meu, essa sua obsessão eu gosto, essa pode continuar, né? Eu fiquei obcecado por casa limpa, eu fiquei obcecado por uma série de coisas que, quando você tá no ambiente, né? E eu tenho esses toques até hoje, né? Então, você acaba não prestando atenção e agora a gente presta. Agora a gente presta atenção. Então, assim, e eu comecei a escrever. Eu já tinha alguns blogs, eu escrevi um artigo aqui, um artigo ali, já havia publicado algumas coisas em revista. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a entrar nesse universo, né, literário. Só que quando a gente está entrando no universo literário, falando da escrita do livro propriamente dito, é um mercado que a gente não domina, né? E isso lá em 2010, 2011, mais ou menos, eu comecei a entrar e eu fui procurar parcerias, eu comecei escrevendo com outros autores. Então, eu participei de um primeiro livro sobre treinamentos comportamentais, que eu escrevi um capítulo inteiro ali sobre a transformação, né, desse tipo de investimento em treinamento comportamental, como que isso impacta o empresário. Então, foi a primeira experiência, né, oficialmente literária que eu tive lá em meados de 2011, 2012, mais ou menos. Aí, na sequência, eu participei de mais três livros junto com outros autores. Então, o segundo livro foi o livro sobre liderança e coaching, que estava na época do coach que estava trabalhando bastante metodologias e tudo mais, e eu escrevi um capítulo sobre metodologias, não sobre as ferramentas, né? Como a gente explorar melhor as ferramentas como autoconhecimento. Depois eu escrevi o último livro que eu escrevi com parceria foi Planejamento Estratégico. Então, ali eu trabalhei também questões sobre organização, sempre voltado para esse universo de autoconhecimento. E foi quando que eu falei assim, quer saber, eu acho que assim, tá na hora de voar sozinho, na hora de começar a fazer decolar sozinho. Porque assim, publicar livro com outros autores, e eu fiz todos os lançamentos, participei de tudo, foi muito bom, me abriu muito caminho, né? Eu conheci muita gente competente, você escreve com gente muito, né? Muito renomada, assim. Eu falo que assim, você escreve com um Jedi, né? Então você fica ali no meio de Jedi. E aí quando eu tive um insight, eu falei, cara, eu gosto muito dessa área de conhecimento, de autoconhecimento, né? E aí foi o meu primeiro livro solo, foi um livro Uma Questão de Escolha, que foi um livro antes desse da educação pós-pandemia. E Uma Questão de Escolha é um livro sobre autoconhecimento. Quando você olha ele assim, ele não tem nada de autoajuda, ele não tem nada, ele é um livro reflexivo, é um livro que fala da complexidade que é a gente escolher e ter que renunciar, né? Então eu brinco, eu falo sempre, a gente não tem dificuldade nenhuma para escolher. Comecei o ano, vou fazer dieta. Nossa, pisei na jaca no final do ano, agora eu vou fazer dieta. Tá bom, beleza. Essa é uma escolha consciente, qualquer pessoa consegue fazer. O problema é o que vem depois. E as renúncias que você vai ter que fazer? Você está pronto para deixar de comer tanta paçoca assim? Você está pronto para deixar de tomar essa cerveja? Então, pera lá. Então, as renúncias, elas são mais complexas porque, assim, essa é uma natureza do ser humano. O cachorro, o gato, o papagaio não tem essa dificuldade. O gato, eu tenho 6 gatos em casa, 2 cachorras. Eles têm o mesmo comportamento todos os dias. Então, eles não mudam. Não adianta você querer inventar a natureza do gato. Mas o ser humano tem. Por isso que a gente é angustiado. A gente fica na angústia porque eu tenho que decidir que cabelo que eu vou usar, que roupa que eu vou usar, se eu vou estudar, se eu vou fazer inglês, se eu vou... Então, essas escolhas trazem pra gente essa angústia. Um livro é um livro sobre angústia. É um livro que fala sobre tomada de decisão e sobre se conhecer pra gente viver melhor com essas renúncias, né? O Educação Pós-Pandemia, que a gente acabou de falar, foi o mais recente lançado. Esse livro é legal porque, assim, toda a venda desse livro, assim, ele é destinado para instituições na minha cidade lá que a gente ajuda, né? Eu e a minha esposa. Então, curiosidade, os meus 2 livros solos, né, foram... o prefácio foi do meu filho, mais velho, o Nicolas. Esse aí, ele fez o prefácio com outro professor, que é o Leandro Morilas, que é um grande amigo meu, inclusive. Mas ele fez o prefácio dos 2 livros meus, né? Que é uma coisa que eu tenho, assim... E esse aqui, agora a gente tá vendo quem que vai fazer. Então, tô indo pro meu 3º livro solo, mas o meu 6º livro de carreira, assim, que tem a ver com essa jornada de autoconhecimento, então, essa jornada. Os meus que eu escrevi capítulo também. Tem que incluir, é uma experiência de vida que a gente tem, bacana hoje. É verdade. Mas, assim, a gente está falando muito de educação, de coisas corporativas, etc., Como que você vê a tecnologia afetando a área de recursos humanos e o aprendizado corporativo, especificamente, né? Como é que você vê? E aí, aproveitando, fazendo mais uma pergunta. Eu acredito que a tecnologia e a inteligência artificial vai aumentar a eficiência de alguns processos e vão extinguir alguns cargos, né?
Sim, natural, E então o papel do recursos humanos também tem um papel importante, porque há uma tendência, a gente já veio com essa tendência já faz tempo, já teve muita automação. Se você pensar, na indústria automobilística, quantos funcionários tinham antes, quantos tem hoje? Sim. Com uma produção até maior. Exato. Então, isso também vai começar a acontecer em outras funções. Então, como é que você tem essa visão disso? É fato, tá? A gente inclusive tem estudos sérios aí desse livro que trazem algumas profissões que têm uma tendência, num curto espaço de tempo, de deixar de existir. Por exemplo? Próprio jornalista. Próprio jornalista, que é uma profissão investigativa, porque assim, hoje existem plataformas, existem recursos que trazem já a matéria, que compõe a matéria de uma forma que tem um risco seríssimo de deixar de existir. Piloto de avião é uma profissão que pode diminuir. Você fala assim, nossa, mas piloto de avião? Sim, a gente já está tendo testes aqui de carros autônomos, aviões autônomos. Então, assim, não estamos longe disso acontecer. Coisas, inclusive, que a Tesla já está fazendo testes avançadíssimos, né, do carro autônomo. Então, são realidades que já estão acontecendo. Não é coisa para daqui 30, 20 anos de idade, né? Então, assim... Tem até um filme agora, né? Eu não assisti, todo mundo falou da Julia Roberts. Da Julia Roberts lá, né? Que é os Tesla. Exato. Quando o computador deixa de funcionar. Deixa de funcionar, que o pessoal até fala o negócio de explosão solar que a gente vai ter em 24 e tal. Na verdade, não tem nada disso, mas enfim, existe sim uma propensão de atividades mais manuais, né, serem substituídas por atividades mais automatizadas. A empresa ganha escala, ganha eficiência, ganha em performance, a máquina performa muito melhor que o ser humano. Isso tudo tá acontecendo, já está acontecendo assim. Não precisamos nem muito longe para perceber essas mudanças. As áreas de recursos humanos, elas precisam entender e capitalizar o seguinte: não vai estudar sobre inteligência artificial, vai estudar sobre dados. Para de ficar relutando com essa questão de não, porque o mundo, vamos perder posição. Eu acho que todo profissional de qualquer área tem que se aprofundar mais. Inteligência de dados, que assim é um diferencial gigantesco para a área de recursos humanos, porque dados... Por que o Google é uma plataforma extremamente... É uma das mais sofisticadas que existe no planeta? Porque o Google é um negócio de dados. Ele trabalha com dados. Né? Por que o TikTok tem o algoritmo mais agressivo de todas as plataformas de rede social? Porque o algoritmo conhece você em apenas 3 minutos. Então, assim, tudo isso são dados, né? A internet, ela lida com fluxo de dados o tempo todo. A gente está gerando dados aqui para o YouTube, para o canal, para onde você for publicar. Isso tudo tem... um fluxo muito rápido. Aprender a lidar com gestão de dados, por exemplo, eu posso escolher melhor dentro de uma área de recursos humanos quais talentos eu posso promover, que talentos estão próximos a deixar a minha casa e tomar decisões mais estratégicas. Já existem plataformas, já existem ferramentas que facilitam essa tomada de decisão. Já existem plataformas que buscam o candidato certo, né? Com as competências, com as qualificações, com a experiência, com o tipo de linguagem, com a cultura, com a localização. Então isso já está acontecendo. O ponto que eu acho que assim, a gente nunca vai perder, né, para a inteligência artificial ou por qualquer outro recurso tecnológico porque assim, a gente ainda é humano. Então, assim, a questão de você trazer um processo, eu acho que o desafio é exatamente esse, a gente usar a tecnologia de forma humanizada. Porque, vou dar um exemplo aqui que acho que as pessoas vão se identificar. É a coisa mais horrorosa do mundo você ligar numa loja, num negócio de celular, de companhia telefônica e ficar lá, aperte 1 para não sei o que lá. Aquilo é desumano, aquilo é ridículo, aquilo não é uma inteligência que tem por trás do negócio, é sofisticado, é altamente tecnológico, mas é totalmente desumano. Então, assim, encontrar o equilíbrio, né, dessas duas vertentes, eu tenho que ser tecnológico. Que tecnológico não é só imputar ferramentas de qualquer jeito, é você ter inteligência de dados, né, usar a inteligência artificial a seu favor, porque a inteligência artificial ela tem uma capacidade de mapear o seu público, o seu colaborador com muito mais precisão do que a gente somente no olho de RH, no olho de pessoas. Então, ela tem esse benefício. Mas não pode ser só isso.
Aí que entra o papel do profissional de RH. Como ser estratégico, como trazer humanização para o processo, mesmo ele sendo digital, mesmo ele sendo automatizado, mesmo ele sendo, né, personalizado dessa forma. Vou dar um exemplo assim de uma... Posso citar nomes de empresas aqui, claro, não tem problema, claro, né? Eu fiz uma compra no final do ano, que foi a primeira vez que eu fiz uma compra lá. Minha esposa ficou muito contente, que eu fui dar um presente para ela lá no Vivara. E aí, você compra lá, né, o equipamento, a joia, assim, eu nem sei como classificar isso, porque é a primeira vez que eu entrei num negócio daquele lá. E aí, assim, minha esposa, nossa, lógico, ela gostou e tal. Um atendimento de primeiríssimo nível de qualidade e toda a interação depois daquilo é tudo digital. Só que você não perde a característica de ter acessibilidade. Eu achei isso sensacional. É um pouco sobre isso, sabe? Como que a gente emplaca um atendimento humanizado, né? É ágil, porque assim, eu tenho todas as informações, cashback no meu celular. Eu sei quantos pontos eu tenho que usar. Eu sei quando que eu posso fazer uma outra compra, que eu tenho lá meus descontos, quando que eu posso usar. Eu tenho toda a informação tecnológica, mas eu tenho tratamento personalizado. Então, a tecnologia também facilita isso. Sim, porque assim, quando agilidade. A Netflix faz isso com uma competência irritante, que é o brinco, né? Então, como é que ela sugere filmes para você? Através de dados, através dos algoritmos. Ela vai te colocando sugestões. Se você gostou, se você gostou, amou, não gostou, lá, não amou. Quando você gostou, tá tudo bem, gostei. Então, eu vou trazer coisas para. Mas quando ele amou, pode colocar que é 1000% de certeza. Isso. Então, assim, tem toda uma ideia de personalização que a plataforma, que os aparatos digitais nos dão, que eu acho que é essa maré que a gente tem que embarcar. É a mesma coisa quando a gente vai... Eu já tive essa sensação de participar de um amigo secreto e a pessoa te dá um vale presente. É chato, não é? A pessoa não pensou em você agora. Quando você recebe um presente, né? Pensado, que a pessoa comprei esse livro pensando em você, não dá aquela sensação de que é personalizado. Poxa, a pessoa parou e pensou em mim. Então, eu acho que esse é o pulo do gato das áreas de recursos humanos, sabe? É saber tangibilizar o uso da tecnologia, mas sem perder aquele jeitinho humano que a gente tem, que a gente sabe como tratar as pessoas. Que a gente se esquece porque a gente pilota muita coisa no automático. Então, o desafio principal para mim é isso, né? É fazer esse equilíbrio do humano com a tecnologia, né? Como é que o lugar que você está hoje, né? A CCR, como que ela está? Quais são os planos para... Olha, eu diria assim, a gente está num ambiente muito promissor e muito fértil para esse tipo de abordagem, né? Inclusive, na nossa presidência traz muito isso, né? O lado da humanização. A CCE, qualquer outra empresa, a gente avançou muito em questões tecnológicas, né? A gente avançou muito em ferramentas, em software, mas o desafio, principalmente pós-pandemia, por quê? Porque a pandemia deu uma isolada nas pessoas, né? As pessoas, elas se distanciaram, elas perderam a necessidade do contato, né? Do tete a tete. Agora, como a gente está nesse processo de retomada, nós estamos tendo que trazer de volta aquelas questões mais básicas do ser humano, sabe? Por exemplo, você dar um bom dia bem dado para a pessoa, sabe? São coisas que parecem bobagem, mas a coisa de você voltar nas origens para você poder fazer as coisas. Então, diria assim que a gente está num ambiente muito propício para isso, sabe? Tanto na CCR, quanto que eu vejo, por exemplo, nas organizações. Eu troco muito isso com a minha esposa e ela roda bastante, né? Nesse sentido. E existe uma angústia do empresário também, do pequeno, do empreendedor, de viver nesse mundo da tecnologia, mas sem perder a essência do negócio dele, sabe? Sem perder a natureza do negócio. A pessoa quer crescer, mas para ela crescer, como você mesmo falou, crescer dói, né? Evoluir dói, mas como que eu consigo crescer com os mesmos valores que eu tenho, né? De forma exponencial. Então, a gente está vivendo um momento disso, né? Agora, né? Aliás, eu fico sonhando que tem um projeto da CCR que... Não, aí é do business mesmo. Isso, né? De construir uma solução. Eu moro na Granja Viana e é uma solução que resolve alguns problemas da Raposo, que eu já vi, um filminho que a CCR mesmo fez. Meu Deus, quando que a CCR vai começar? Quando? Essa é um lado gostoso, né? De trabalhar com esse tipo... Com esse tipo de serviço, porque assim, a gente cria muito impacto na sociedade, né? Nossa. É um impacto muito forte. Você muda. Eu vim, por exemplo, da EGE, que era uma empresa de saneamento.
E eu tive oportunidades muito de ouro na EGEA de ver cidades, né, que a gente fez a primeira ligação de água e esgoto, né, o impacto que é na região, o impacto que você valoriza o imóvel, valoriza a região, valoriza o custo de vida das pessoas, você muda e na CCR é a mesma coisa. A gente trabalha com mobilidade humana, então assim... nós estamos acompanhando as pessoas no dia a dia delas. Ela vai para uma estrada, a gente está lá com ela vai pegar um metrô, ela vai pegar um avião. Então, cuidar desse caminho das pessoas tem um impacto na sociedade muito forte, né? Acho que isso é uma coisa que você está falando, não vejo a hora de fazer. É um pouco disso que a gente escuta, né? Que tem essa sensação de, nossa, a hora que vocês entrar, eu sei que vai mudar. Então, a gente cultiva muito essa coisa. Tô esperando, não sei se é uma questão ainda, se já fecharam o contrato ou não, mas estou torcendo aqui. Quem sabe, né? Bom, que tem alguma mensagem assim final para que você possa dar para as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, né, dessa tendência de mesclar, porque eu vejo que ainda tem pouco people analytics na área de recursos humanos. Ainda tem algumas coisas assim que não tem essa integração tão fácil como você está colocando. Eu concordo com você, eu penso assim. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com a tecnologia, gosto, né? Então, sempre sou uma early adopter aí das coisas. Então, se você tiver alguma dica, tipo... É bem complexo, vou tentar resumir aqui um pouco do nosso papo, né? Mas assim, eu diria que primeira coisa, é o que você falou, dados, né? RHs, vão estudar sobre inteligência artificial, sobre dados, né? Tragam isso para dentro do negócio de vocês, People Analytics, assim, BI, todas as ferramentas que você puder trabalhar de dados, traga isso para dentro do negócio. Isso vai te dar... vai te fazer sair um pouco daquele mundo que a gente ainda cultiva muito um estereótipo de mundo colorido de RH, né? Aquela coisa que, né, todo mundo que é da área sabe, abraça, aquela coisa toda. É um pouco de herança da culpa nossa mesmo, sabe? Acho que o RH ficou muito tempo se permitiu ficar numa zona de conforto, né? De ser uma área, né, menos estratégica do que ela poderia e sempre deveria estar no lugar onde ela está ocupando hoje. Então, sair um pouco desse mundo cor-de-rosa, Frozen, Let It Go, que eu brinco, né, para o mundo mais de dados. Eu acho que é uma questão assim, isso é importantíssimo que esse movimento assim, se aproprie disso. Você não precisa sair dali um tecnológico de ponta, não, mas assim, entender o mecanismo, entender como funciona, entender como se aplica nos negócios, entender como você conectar e integrar as diferentes plataformas que você tem dentro do seu ambiente corporativo. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu volto a falar, cuide das pessoas de forma personalizada, né? Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez de uma profissional lá na São Martinho, que ela falou assim, às vezes treinamento não é a gente achar, não é só treinamento, mas tudo, né? A gente achar que vai colocar um remédio numa caixa d'água e vai fazer o mesmo efeito para todo mundo. As pessoas têm sintomas e dores diferentes. Então, é a mesma coisa eu perguntar para quem está assistindo. Você tem mais de um filho? Você trata eles iguais? Não trata. Então, personalize o atendimento, né? Seja dedicado ao atendimento personalizado às pessoas, porque elas ainda vão continuar sendo ativo, né, mais importante de qualquer organização. Então, isso não é frase pronta, a minha mensagem clichê ou frase de caminhão, né, pronta assim. Mas sim, as pessoas vão continuar sendo os principais diferenciais de qualquer organização. O que torna uma organização memorável, sustentável, são as pessoas que estão lá dentro. O que elas fazem ali dentro que torna o negócio ser atrativo, ser diferente. Então, assim, invista em tecnologia, mas cuide das pessoas. Acho que esse é um recado que não dá pra gente... 2024, e cuidar das pessoas, só um parênteses aqui que eu acho que é importante também, a gente tem vários estudos que falam, né, sobre as tendências de saúde mental que nós estamos vivendo. Sim. Né? Então, assim, e saúde mental não é você trazer palestras de autoajuda, isso ajuda também, tá? Mas não é só isso. Mas você ter espaços conscientes para você observar o estado emocional das pessoas. Porque às vezes eu falo assim, às vezes você quer trabalhar o tema de saúde mental, mas injetando a agenda das pessoas de forma que elas não suportam mais nada. Então, qual o efeito que isso vai ter? Nenhum. Ao invés do remédio entrar como remédio, ele entra como veneno. Então, prestar atenção nesse movimento, porque alguns estudos trazem dados bastante preocupantes, né? Que nós estamos vivendo a era
dos burnout, a era da ansiedade, a era da depressão, né? E essas informações, elas são muito delicadas, né? Pra gente tratar, ter muita consciência disso, né? Cria uma impotência nas pessoas, porque a velocidade da tecnologia é muito grande e a adaptabilidade do ser humano não é na mesma velocidade. Não é na mesma velocidade. E não tem que ser... A gente cria uma necessidade que ela não existe. Eu não tenho que acompanhar a tecnologia da mesma velocidade que ela surge, porque senão um app que foi criado hoje, à noite ele já está obsoleto. Então, assim, a gente tem que saber administrar isso, né? Conviver com a tecnologia, entender que a tecnologia, o seu mundo na rede social é um avatar, não é você. Né? Não confunda as coisas, porque quando a gente confunde as coisas, a gente quer... As mesmas necessidades psicológicas que a gente tem de aceitação, de reconhecimento, tudo mais, a gente transporta para o universo digital e lá o reconhecimento ele tende a ser um pouquinho menos, né, menos importante. Ou às vezes é mais, mas é artificial. Mas é artificial. Eu sou reconhecido porque eu tenho não sei quantos mil seguidores. Quantos seguidores você conhece? Quantas pessoas você interage? Exatamente. Quantas pessoas você tem convívio? Quantas pessoas você convida na sua casa para tomar um vinho? Então, exatamente. Não, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas me perguntam, olha, eu vi lá na sua rede social que você conhece fulano. Como assim? Tem lá quantas mil pessoas tem ali? Você acha que eu conheço aquelas 16, 20 mil? Não conheço. Não, você está dando mais um algoritmo para a pessoa poder rentabilizar, porque como que as plataformas vivem? YouTube, elas vivem de quantidade de like, de seguidores, e então você está alimentando. A pessoa vai lá, ela critica o Neymar. Ai, Neymar, eu achei um absurdo você no Cruzeiro... A pessoa acha que a mensagem vai chegar pro Neymar, é absurdo, sabe? Então a gente às vezes fica... até chega, né? Mas assim, é irrelevante, é o que eu falo assim, nós temos que ser relevantes no dia a dia, aqui, no mundo real. Nas redes sociais, eu acho que é algo que a gente pode usar para negócio, é algo que a gente pode usar para entretenimento, porque a gente pode usar para ver vídeos, memes, adoro ver diversão nas coisas, no momento que você está descompressado de tudo, né? Quero só ver bobagem, você fica lá vendo, não tem problema nenhum. Mas é o limite, é saber o mundo que você está transitando, né? E aonde que você quer ser você. Você quer ser você nas redes sociais? Ali você vai ter um pouquinho de dificuldade para ter o retorno, né? É isso. Bom, muito obrigada pelo papo riquíssimo que você me proporcionou e acho que é todo mundo que está nos assistindo. Adorei ver a fluidez com que você fala porque assim, é difícil às vezes a pessoa falar com a rapidez que você fala e falar com fluidez sem perder o raciocínio assim, o fruto realmente do que você falou, do repertório, né? Então, quando a gente lê bastante, como é o seu caso, e ainda produz tanto, então... Parabéns. Foi a rapidez bacana. É porque eu sou do interior, né? Interior fala rápido, né? Piracicaba, então, a gente fala aceleradíssimo, assim, né? Mas eu agradeço. Você conseguiu falar de bastante diversidade de conteúdo, com uma fluidez e rapidez, e tinha horas que eu parava, assim, observando, sabe? Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a Dani que proporcionou o encontro aqui. Acho que assim, isso aqui é muito natural, né? Eu adoro esse papo, adoro esse tipo de... Conhecer pessoas interessantes, né? Você é uma pessoa interessante, você tem uma história, Filipelli. Eu já conheço de outros carnavais que eu tive oportunidade, né? Já fiz o meu MBT há muito tempo atrás. Então, assim, recordar, né? Acho que assim, a gente não se conecta à toa. Eu não acredito em casualidades. Eu acredito que existe um propósito da gente se conectar, da gente poder debater, criar um papo e a fluidez ela é por conta do ambiente acolhedor, né? Quando você é acolhido, né? A coisa flui, a coisa é natural, né? Então, se me chamar para tomar um vinho, vai fluir do mesmo jeito, porque a gente gosta, né? A gente gosta de prosear, quem é do interior tem essa facilidade. Então, eu agradeço a Filipelli. Nossa, um prazer enorme. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? De longa data, eu sou suspeito para falar. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Então, que bom que vocês estão com a gente até aqui. Espero vocês no nosso próximo bate-papo do Descompressão Corporativa. Até lá!